Marcelo Cabo, ex-Goiás, demitido. Quem está fora do estado deve imaginar, puxa vida, aquele Goiás deve ter um baita do investimento, né? Porque não estavam satisfeitos com o Pintado, que estava no G4, e agora não estavam satisfeitos com o Marcelo Cabo no G4 a 6 rodadas do fim. Deve ser um timaço. De certo, eles achavam que deveriam estar na liderança da competição. Isso aí as pessoas devem estar imaginando aí fora. Mas eu vou expor aqui a minha opinião, porque não é bem assim. Expor a minha opinião e imaginar o que o Goiás está pensando com essa substituição. Primeiramente, é bom lembrar, o Goiás nos últimos jogos não estava convencendo, não estava jogando bem. Mas o time já vem nessa situação desde o início. O Pintado foi demitido por causa disso. É bom lembrar que o Pintado participou de uma reformulação no Goiás. O planejamento para o Campeonato Goiano não deu certo com a base da casa, Copa do Brasil desclassificado, e para a Série B falaram, vamos contratar jogadores. Aí contratou vários jogadores, montou um time, jogadores não se conheciam, se conheceram no Goiás, se conheceram durante o campeonato, ganharam entrosamento durante a competição, ritmo durante a competição. O trabalho do Pintado foi um trabalho extraordinário, na minha opinião. Pegou uma equipe totalmente desconhecida, colocou em campo e quando ele saiu, ele entregou no G4. Ele não fazia boas partidas, uma ou outra. Então ele era cobrado por essa regularidade de boas apresentações. Talvez estavam exigindo muito mais do que o time podia e do que o tempo que ele tinha para dar um padrão de jogo a essa equipe. E resolveram demitir o treinador. E aí contrataram o Marcelo Cabo, também na esperança de que ele desse um padrão de jogo e atuações mais convincentes para a equipe. Mesmo no momento quando o time ficou 10 partidas sem perder no Campeonato Brasileiro da Série B, o time não teve uma boa regularidade. Um jogo jogava bem, 2 jogos jogava mais ou menos, tinha jogo que ganhava sem convencer, e aí pintava a reclamação. E eu fico imaginando, será que essa exigência, esse nível de cobrança em cima do Goiás, não esteve e não está acima da capacidade do time? A capacidade do time é boa, mas não o suficiente para jogar da maneira que as pessoas imaginavam. É um time eficiente. É um time que conquistou no campeonato mais pontos do que perdeu. É por isso que se sustenta entre as 4 primeiras equipes. E é bom lembrar que muitos times cresceram de produção no segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Por exemplo, o Avaí é melhor do que o primeiro turno, o Botafogo melhorou demais, o Vila Nova melhorou demais, o Confiança melhorou muito, muitas equipes cresceram de produção. E o Goiás, ele evoluiu? O Goiás, ele melhorou? Ele poderia ter se reforçado melhor? Ter trazido mais jogadores para fazer a diferença e para jogar melhor? Por exemplo, trazer mais um meia para disputar com o Elvis, mais um volante. Trouxe até o Felipe Basso, mas esse aí não acrescentou tanto. Então, o Goiás, ele não evoluiu tanto. Talvez ele tenha ficado no mesmo patamar, enquanto que outras equipes cresceram de produção no campeonato. E aí os jogos passaram a ser mais difíceis ainda para o Goiás. Talvez por causa disso, o time tenha, por exemplo, encontrado um momento turbulento no campeonato de perder 3 partidas seguidas para o Vila Nova, para o Avaí e para a equipe do Vasco da Gama. E faltam 6 jogos. E nesse momento de instabilidade, resolveram mandar o treinador Marcelo Cabo embora. Ele estava com um aproveitamento nesse segundo turno, que era um aproveitamento suficiente para subir se não caísse. O aproveitamento no segundo turno é em torno de 48%. O Goiás precisa de um aproveitamento de 50%. Ganhar 3 das 6 partidas que restam. E ter muita atenção nos confrontos diretos. No primeiro turno, o Goiás teve um aproveitamento de 59%. Então,
o aproveitamento do Goiás caiu quase 10%. Isso pode significar uma perda da posição no G4 se o Vasco da Gama continuar na crescente que está. O aproveitamento do Vasco está em 55%. E eu não estou contando o jogo da rodada contra a equipe do CSA, que se ele vencer, o aproveitamento dele vai beirar lá os 59%, 60%. Isso significa, se continuar dessa forma, lá na frente, o Vasco pode passar. E eu acredito que esse seja o receio da diretoria do Goiás, porque eles estão lá dentro, eles estão vendo as atuações, eles estão vendo os outros times, assistindo os outros jogos, olhando a tabela do campeonato, eles também têm acesso a esses números que eu tenho, então eles estão vendo, ó, a situação está ficando difícil. E lá no Goiás, além de olhar esportivamente, eles olham financeiramente, na sobrevivência do clube. O Goiás precisa subir por N fatores, por causa de dívidas, por causa de compromissos, então eles estão com esse receio. E eu imagino que a demissão do Marcelo Cabo é mais para tentar dar uma motivação especial, para dar uma sacudida no elenco, para que o time dê esse sprint final para chegar entre os 4 primeiros da Série B. Eu considero uma posição arriscada. É uma situação que poderia ter sido administrada dentro do próprio departamento de futebol. Gente, tá caindo de produção, vamos tentar resolver, vamos conversar com o Marcelo Cabo, vamos conversar com um determinado jogador. Marcelo, dá para melhorar nisso, nisso e nisso? O que a gente pode fazer com o grupo aqui? Que situações a gente pode criar? Então, isso chama a gestão do futebol. Quem está comandando ter esse feeling, ter esse sentimento e tentar resolver a situação. Uma demissão pode ser uma situação muito drástica. Pode dar o efeito esperado, às vezes dá, ou então não dá aquele efeito esperado, continua no marasmo e o Goiás pode não atingir o objetivo. Se está certo ou errado, no final das contas é que nós vamos saber. No final do campeonato é que nós vamos ver se deu certo ou errado. Quem está no dia a dia do clube tem que saber tomar essa decisão. E muitas vezes a gente aqui de fora, a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro, no dia a dia, a gente não tem o mesmo sentimento e depois nós vemos apenas o resultado. Vou citar um exemplo. O Vila Nova em 2008. Depois de terminar o campeonato, que o Vila não conseguiu subir, que teve uma baita de uma chance, pessoas falaram, poxa, poderia ter demitido e ter trazido outro técnico para o lugar do Givanildo Oliveira. O Atlético, recentemente, quando subiu para a Série A 2019, demitiu o Wagner Lopes, há poucas rodadas do fim, e contratou o técnico Eduardo Barroca. Quase não subiu. Barroca não deu aquele sprint, aquilo que o time esperava. Acabou subindo por um milagre, que considera um milagre de São Bento, que foi o São Bento ter vencido a equipe do América Mineiro e o Atlético empatou em casa com o Sport, um jogo que precisava vencer e acabou conseguindo o acesso para a Série A. Então, é o feeling, é no dia a dia, o dirigente ele tem que saber o que ele está fazendo. Eu considero arriscado, mas vou aguardar para ver e boa sorte para o Goiás agora com o Glauber Ramos, que conhece muito bem o elenco esmeraldino, mas não tem a mesma experiência do Marcelo Cabo.